Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje os desdobramentos do manifesto da coleta de lixo. E também acontece neste momento aqui em Erechim a paralisação dos caminhoneiros. Ela se estende por todo o norte do estado e também por outras partes do Rio Grande do Sul e do país. Entre os destaques da polícia, nós vamos mostrar que um homem suspeito de cometer um homicídio em fevereiro foi preso aqui em Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha na manhã desta quinta-feira, já início de tarde, com as notícias agora da nossa região. Vamos dar uma olhada na janela do Bom Dia, céu azul, temperatura na casa dos 18 graus. Olha, a Polícia Civil prendeu aí um homem suspeito de ter participado de um crime de homicídio em fevereiro deste ano aqui em Erechim. A prisão aconteceu ontem à tarde. A Polícia Civil prendeu preventivamente nesta quarta-feira um indivíduo de 20 anos de idade que seria o principal acusado da morte de Anderson de Souza Ramos, vítima de disparos de armas de fogo em 25 de fevereiro de 2021, no bairro Aeroporto, em Erechim. A investigação, conduzida pela 2ª DP de Erechim, apurou que o indivíduo preso seria o autor dos disparos que culminaram com a morte da vítima. Com base nas provas produzidas no inquérito, a autoridade policial representou pela prisão do acusado, a qual foi deferida pela primeira vara criminal do município. Após a lavratura dos documentos pertinentes, o preso foi conduzido ao Presídio Estadual de Erechim, onde permanece à disposição da Justiça. E agora pela manhã, representantes da categoria dos caminhoneiros começaram a paralisar as atividades aqui em Erechim. O manifesto acontece às margens da RS 135, no entroncamento com a BR 153. Os motoristas são convidados a parar em um posto que fica às margens da rodovia e no acostamento. Cargas perecíveis de alimentos e também de medicamentos, assim como veículos de passeio, estão sendo liberadas. Além de Erechim, há também bloqueios neste momento nas cidades de Getúlio Vargas, Coxilha e também em Passo Fundo, aqui no norte do estado. Segundo a Organização dos Caminhoneiros, não há uma previsão de término deste manifesto, que deve seguir acontecendo pelos próximos dias em todo o país. A expectativa é que a movimentação seja maior ao longo dos próximos dias e mais caminhoneiros voltem a aderir à paralisação. Eles que estão sendo convidados aí, como a gente falou, para parar às margens de um posto de combustíveis. Daqui a pouco, nossa reportagem traz mais informações. Agora tem o recado da Azul para você que está me acompanhando. Olha, você quer mais praticidade, segurança e agilidade para chegar ao seu destino aqui no Rio Grande do Sul? Então presta atenção nessa baita novidade. A Azul acaba de chegar aqui em Erechim e para chegar aonde tu queres com muito mais conforto, agora é possível voar para Porto Alegre, 3 voos semanais, saindo quarta, sábados e domingo. E se você quer mais motivos para decolar com aquela viagem dos sonhos, além dessa nova rota, a Azul tem mais 7 destinos só aqui no estado e mais 120 destinos no Brasil. E pode ficar tranquilo, viu? Porque a Azul segue todos os cuidados necessários e reforça as medidas de segurança, sempre inovando com as tecnologias de proteção. Conheça a loja da Azul na Rua Espírito Santo, 179, no bairro Fátima, ou ligue 2106-8131. Azul, aonde os sonhos voam, tá bom? E olha, o governo brasileiro celebrou ontem os 199 anos da independência. Ontem não, anteontem, no dia 7 de setembro. As festividades aconteceram em Brasília e foram diminuídas devido à pandemia. A bordo do Rolls-Royce, o presidente Jair Bolsonaro iniciou as comemorações do 7 de setembro por volta das 9 horas da manhã. Escoltado pela Cavalaria dos Dragões da Independência e acompanhado por crianças, o veículo, dirigido pelo Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, percorreu o trajeto de cerca de 400 metros entre o Palácio da Alvorada e o Espelho d'Água, localizado na entrada do palácio,
que é a residência oficial do presidente da República. Assim que chegou ao local da cerimônia, o presidente Bolsonaro cumprimentou as pessoas que aguardavam para acompanhar a celebração. Ele se posicionou ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. No céu, 18 paraquedistas fizeram manobras intencionais e pousaram no gramado do Alvorada. A bandeira nacional foi entregue nas mãos do presidente Bolsonaro por uma paraquedista. O pavilhão nacional foi hasteado logo depois. O hino da Independência e o hino nacional foram executados pela banda do cerimonial do Batalhão da Guarda Presidencial. A festa do 7 de setembro contou com uma salva de gala com 21 tiros de canhão. A cerimônia contou com uma demonstração de rapel por helicóptero, veículos blindados da Marinha do Brasil, que fazem o transporte anfíbio de tropas, atravessaram o Lago Paranoá em direção ao Palácio da Alvorada. 3.000 pessoas foram autorizadas a acompanhar a cerimônia. Apesar do clima quente e seco, característico desta época do ano em Brasília, muita gente participou das comemorações do Dia da Independência na capital federal. O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, a Esquadrilha da Fumaça, realizou as famosas e tradicionais acrobacias a mais de 500 km por hora, com imagens de dentro das aeronaves mostradas com exclusividade pela TV Brasil. E fizeram, no céu de Brasília, os desenhos que tanto encantam as pessoas. E olha, mais de 7.000 pessoas não fizeram a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 aqui em Erechim. A informação foi divulgada ontem pelo prefeito Paulo Alfredo Polis em um vídeo nas redes sociais. Veja. Olá, pessoal. Estou aqui com o pessoal da Secretaria de Saúde e eu quero fazer 2 alertas importantes hoje com relação às vacinas. Primeiro, dizer que nós estamos sim preocupados porque tem ainda em torno de 7 a 8 mil pessoas que não fizeram a primeira dose da vacina e você sabe muito bem que as internações e os óbitos reduziram significativamente em função da vacina. E a segunda questão é o tema do H1N1, ou seja, a vacina para a gripe. Tá? Temos mais de 5.000 doses de vacina para a gripe. Quem quiser, a partir de 6 meses de idade, procure a sua OBS e terá vacina para fazer. Tá? Porque lugar de vacina é no braço do nosso povo. Muito bem, né? Tá aí a informação. Se você ainda não se vacinou contra a Covid com a primeira ou a segunda dose, vá se imunizar. É importante para a sua saúde. Além disso, a vacina contra a gripe também está disponível em todas as UBSs municipais e também na central de vacinação. A partir dos 6 meses, qualquer pessoa pode tomar a vacina que previne a gripe H1N1, que também pode matar, viu? E o ministro Marcelo Queiroga informou que não irá deixar o Ministério da Saúde. A informação que ele pudesse deixar o cargo transcorreu na última semana e preocupou os líderes do governo. Vejam. Empreendemos uma das campanhas de vacinação contra a Covid mais bem sucedida do mundo. A queda do número de casos, menor pressão sobre os nossos hospitais, queda do número de óbitos e vamos vencer a pandemia. Eu não sei a quem interessa essa indústria de boatos, de fake news, somente para desestabilizar não, para tentar desestabilizar o governo, inventando divisões do Ministério da Saúde. Eu nem pedi demissão, nem vou pedir demissão, estarei aqui no Ministério da Saúde até o dia que o presidente da República entender que eu sou útil à nação brasileira. Agora eu tenho um recado da Limp Sim. Você sabia que a primeira impressão é a que fica? Atender bem os seus clientes desde a chegada na portaria ou na recepção, encontrando um ambiente higienizado e organizado, são itens fundamentais em qualquer negócio. E para te ajudar, a Limp Sim Limpeza e Zeladoria conta com uma equipe multitarefas, especializada em solucionar demandas pontuais de empresas, prédios, condomínios e clínicas. A Limp Sim Limpeza e Zeladoria conta com serviços de limpeza para condomínio, empresas e atendentes telefonistas recepção,
manutenção, jardinagem, copeira, zeladoria e limpeza de conservação. Faça agora mesmo o seu orçamento. Telefone 991576409 e 996980381. Também pelo e-mail contato@grupolimpsim.com.br. Limpsim, limpeza e zeladoria, Rua José do Patrocínio 315. Uma equipe sempre disponível para te atender bem. E olha, manifestantes das reciclagens aqui de Erechim impediram ontem a saída dos caminhões para a coleta de lixo. Eles se reuniram em frente aos portões da empresa que faz esse serviço e impediram a saída. Vamos acompanhar. Ontem a nossa reportagem conversou com esses manifestantes e ouviu as demandas dele. Vamos ouvir essas demandas novamente. Então, Josiane, qual a principal reivindicação de vocês aqui nesse manifesto? Hoje nós estamos em 4 associações daqui de Erechim, fazendo esse manifesto, dando essa parada, fechando as portas dos pavilhões, trancando os caminhões para eles não sair. Por quê? Por causa que a gente está recebendo pouco material, a gente está trabalhando 2 dias por semana e o material que está chegando é com muito rejeito, muito lixo misturado, que os clandestinos separam o material deles e largam, e a coleta que passa leva para os galpão. Não, a empresa não leva, ele leva direto para as associações. Só que os clandestinos que estão catando na rua com as suas caminhonetes, carinhos e coisa e tal, eles separam, daí como eles não têm para onde mandar o rejeito deles, como a prefeitura não pode recolher, então eles pegam e soltam na rua. E daí como tem a garrafa, aonde está, daí é lixo seco, os garis também não têm visão do que é, se é seco, se está separado ou não está, eles acabam indo para os galpão e a gente acaba fazendo esse trabalho que os clandestinos já fizeram. Bom, e você falou que tem 4 associações aqui hoje participando. Quais são elas? É a Reciclando pela Vida, a Arcã, os Filhos da Natureza e Reciclando pela Cidade Limpa. Tá. E quantas pessoas essas associações hoje, quantas famílias trabalham nessas associações hoje? Hoje aqui, só que hoje nós temos em 87 pessoas. 87 pessoas. Isso tenha começado recente, já faz algum tempo esse problema? O que desencadeou essa situação aqui? Está acontecendo há quanto tempo? Não, já faz há muito tempo que isso está acontecendo, até faz acho que uns 2 meses e alguns dias ali, a gente entregou uma pauta para o secretário e para o vice-prefeito, que eles iam dar uma solução, acabaram não fazendo isso. A única resposta que a gente teve foi das vacinas, que a gente teve a resposta, o resto nada. E a prefeitura já procurou aqui, já veio conversar com vocês, alguma novidade sobre o assunto? O secretário do Meio Ambiente estava aqui, a gente não quer falar com o secretário por causa que ele não deixa a gente falar, só ele já vem com as palavras dele prontas e ele não deixa o catador falar. E a gente quer falar para dizer que as coisas estão todas erradas, que não está certo dentro dos galpão. Então o secretário esteve aqui, vocês tiveram uma conversa, mas não chegaram num acordo, é isso? Não, nós não queremos conversa com o secretário. Vocês querem conversar com o prefeito? Com o prefeito, que ele venha nos falar. E nem com o vice-prefeito, porque nós também tivemos fala com ele e ele não deu resposta alguma, então nós queremos falar com o prefeito. E a gente não vai sair daqui, não vai deixar os caminhões sair e não vai abrir as portas dos galpões para... E até quando, mais ou menos, você tem a previsão de continuar aqui? A previsão nossa é no momento que o prefeito sair, vir aqui conversar com nós, tá tudo, dar uma solução para nós, tá tudo ok. Senão nós vamos ficar noite, dias, nós não temos horas para sair. Por volta das 9 horas da noite de ontem, uma decisão judicial da Primeira Vara Cível de Erechim, emitida a pedido da empresa Engesa, que é a responsável pela coleta, determinou a reintegração de posse do local e pediu para que os manifestantes saíssem e liberassem os caminhões. A manifestação aconteceu de forma pacífica. Agora, pelo período da manhã, os manifestantes se reuniram novamente, desta vez em frente à prefeitura. Eles conversaram com o prefeito Paulo Alfredo Polis, que disse que na próxima segunda-feira irá receber os manifestantes para um encontro. Foi sendo atendido o pedido do prefeito que seja um representante de cada empresa, de cada associação de recicladores, juntamente com o secretário e o vice-prefeito, para ouvir as demandas desses trabalhadores.
Nós seguimos acompanhando e, segundo o secretário de Meio Ambiente, a coleta seletiva do lixo já retornou aqui em Erechim e ela deve ser normalizada em um prazo de até 72 horas em toda a cidade. Vamos agora a outras informações, mas antes eu tenho um recado da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis, mobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para o intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear.
Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Você está procurando emprego? Deseja posicionar sua marca no mercado com o objetivo de alavancar suas metas e projetos? A Rede Águias é perfeita para você. Aqui você encontra assessoria empresarial, consultoria, marketing e publicidade, fotografia publicitária, pós-venda empresarial, cobrança extrajudicial, RH e gestão de pessoas, assessoria contábil, treinamento de vendas e agência de empregos. Montamos projetos para a sua empresa e executamos todo o processo. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, Sala 3. Siga também nossos perfis nas redes sociais. Rede Águias, conectando pessoas e empresas. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como está, Leandro? Tudo bem. Vou falar desse manifesto, olha, a Praça das Bandeiras aos gritos de Supremo é o povo. Nós estivemos lá, né, Leandro? Eu falei ontem que ia fazer uma matéria com relação a isso, um geral do que aconteceu lá. E mais ou menos foi isso aqui, que é a praça. Esse é um título, né, das bandeiras, entre aspas, porque foi um manifesto na Praça da Bandeira e com muitas bandeiras. Né? Então, nesse dia virou uma Praça das Bandeiras, né? A gente viu que um dos gritos de guerra usado muito, que Supremo é o povo, pedindo a destituição do Supremo, né? Que o alvo principal foi o STF, as palavras de ordem eram com relação ao Supremo é o povo, reforçando o desagrado com a instituição e coisa e tal, né? Então, mas isso a gente já botou no site no final de semana, que foi um registro. E por que a Praça da Bandeira? Está aqui as fotos que mostram esses momentos, né, Leandro? Tá aí, né? É importante destacar, né, que quem concorda ou não concorda foi um dia histórico. De quem concorda ou não, o 7 de setembro foi um dia histórico em Erechim, né? E enquanto no Brasil foi um dia histórico. Eu acho que lá no futuro nós vamos lembrar desse dia, por bem ou por mal. Então não sabe o desdobramento desse dia, né? Vamos seguindo, porque tem outros destaques. Executivo, Legislativo, Judiciário e Igreja. Não, essa questão porque o responsável pelo protocolo era o Rogério Pisato. E ele, durante o seu protocolo, ele chamou o chefe do Executivo erechinense, que não estava, o chefe do Legislativo, que não estava, o chefe responsável do Judiciário, que não estava, e disse que a Igreja Católica foi convidada e também não estava.
Então chamou atenção os poderes, tudo aí, né? E falam que não é um manifesto assim, político, ele acaba se tornando um manifesto político. Que organiza diz que é apolítico, sem partidos partidários. Mas ele é pode ser sem partido partidário, mas ele é um evento político, né? Até porque teve a participação de alguns políticos acabaram falando, como você destaca ali na reportagem. Olha, e o STF não vai nos escravizar, não seremos calados por 11. Olha, o último discurso foi do vereador Anax Mano Zambonato Pessim, e o mais forte. E o que mais falou, mais de 5, 6 minutos. E ele cada vez mais se coloca nessa condição de ser o representante das direitas de Erechim. Ele está trilhando esse caminho e as suas ações levam para esta análise. E ele disse frases fortes, como não tem como uma nação ser bem-sucedida se a democracia não é certa. Segundo Anax. Outro, voltou a criticar as urnas, assim, ó, se uma urna pode ser corrompida, qual será a lisura de uma eleição que não é passível de auditagem? Como posso confiar num voto que é feito a louco, feito de qualquer jeito, mesmo sendo derrubado pelos representantes do povo no Congresso? Essa pauta volta, que segundo o presidente da Câmara dos Deputados, esse assunto está sepultado, já foi definido e acabou. Então, tipo assim, já foi definido, já foi votado pelos representantes do povo e querem que isso retorne ainda, né? E ele acusa que todos esses problemas que tem, que quem dá esteio a isso tudo, esses possíveis erros do país, é o Supremo Tribunal Federal. Palavras dele. Ele diz aqui, ó, para piorar, quem dá esteio a isso tudo é o STF, que defende o Senado, e o Senado que defende o STF, num acordo de cavalheiros. Que tipo de cavalheiro faz acordo às escuras? Que tipo de cavalheiro fica segurando um processo em seu gabinete até prescrever? Prescrição de processo deveria ser crime. Crime hediondo. Ele fez uma pausa e disse, ministro que deixa isso acontecer deveria ser preso. Olha, frases mais fortes que o próprio Bolsonaro, se analisar, né? Se é o Bolsonaro que diz isso... Não sei o que é pior, o Senado ou o STF, ele disse, né? Ó, estou em 2021 e não sei o que é pior, o Senado ou o STF. Quem está à frente disso? Quem é que segura esse problema? O STF não vai nos escravizar, que é o título, né? Não seremos calados por 11, que são os ministros, nem por 81, que são os senadores, e nem por 513, que são os deputados federais. É um discurso forte, né? Um discurso forte, então está registrado aí. E ao longo dessas mais 2 edições aí, tem algumas coisas pontuais que ainda vou trazer, em função que era muita coisa, nas colunas de sexta e de sábado também. Tudo bem, está aí, olha, a avaliação geral do manifesto, você acompanha lá na coluna Pente Fino, pode abrir para mim, do impresso e digital, a mais lida hoje. Muito obrigado, Rodrigo, até amanhã. Até amanhã. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque a opinião você também vê aqui. A gente não vai conseguir voltar à normalidade, a gente não vai conseguir retomar plenamente as atividades de comércio, de hotelaria, de restaurante, as compras no mercado, o lazer do final de semana na praça com a família, simplesmente ter uma perspectiva de sair de casa sem tomar tantos cuidados. Se a população não se vacinar, com raras exceções de pessoas que não podem literalmente tomar a vacina, não há justificativa para que as pessoas não se vacinem. E aquelas pessoas que não se vacinam, elas só vão estar seguras, e aí que é uma lógica, tem que se parar para pensar. A doença vai parar não com aquele que se infecta, porque tu vai se infectar e tu pode novamente ser infectado e desenvolver a doença mais grave e levar isso para um outro ambiente. Quem tem a vacina tem a condição de diminuir o grau de evolução da doença e assim começar a controlar a sua circulação na comunidade. Então, quem controla a vacina é quem está vacinado, não quem não se vacina. Essa é a lógica, de uma maneira simples, que a gente tem que ter em consideração.
A gente vai frear a doença com a vacina e não sem vacinar. Quem não vacina não está contribuindo para se conter a pandemia. Só quem se vacina. Quem vacinou está contribuindo para conter a pandemia. E a gente voltar à normalidade. E a gente retomar a nossa vida, nosso trabalho normalmente, movimentar a economia, gerar mais empregos, consumo e por aí adiante. Então, quem não foi se vacinar ainda, vá para o posto de saúde, procure o local de vacinação e faça a vacina. Não há justificativa nenhuma para não se vacinar. Qualquer outra justificativa, a gente não vai ver, simplesmente a gente não vai ver essa situação chegar a um ponto que não traga preocupação se a população não estiver imunizada. E repito para finalizar, quem vai conter o problema é quem se vacinou. Quem não se vacinou não vai conter o problema. Vai ser sempre um multiplicador e uma ponta solta e uma lacuna. Algo a ser dado problema. Algo a gerar algum tipo de dano ali na frente. Então, está aí, postos de saúde, central de vacinação. Quem fez a primeira dose, faça a segunda, é importante. Todos os especialistas e médicos e pessoas da área estão falando isso no mundo inteiro. Complete o ciclo vacinal. Se está cogitando uma dose de reforço, então complete primeiramente o ciclo. Se não fez a vacina, é importante tomar consciência, não existe outra maneira de a gente mudar essa situação, a não ser vacinando. É insistente o que a gente vem falando e o que se vem falando. Não há dificuldade para se considerar. As pessoas têm que ter a sua parcela de responsabilidade nessa hora. E a responsabilidade é se vacinar. Um bom dia e isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, mas antes dos destaques do Bom Dia Impresso Digital, eu tenho o recado da Mara Gaúcha para você que está me acompanhando. Olha, atenção, atenção, a Mara Gaúcha é uma empresa de indumentária que cultiva a tradição gaúcha há mais de 30 anos na cidade aqui de Erechim. Só a Mara Gaúcha fica lá na Rua Alemanha 280 no centro e dispõe uma grande variedade de pilchas para peões, prendas de todas as idades. Também você encontra lá no site www.mcgaúcha.com.br, que atende aí os gaúchos de perto e de longe do Pago. Longe ou perto do Pago, venha para a loja da Mara Gaúcha, na Rua Alemanha 280, no centro de Erechim. Telefone para contato 543321-1076, também 98443-7567. Mara Gaúcha para você, tá bom? Vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital de hoje. Te liga. Bom, agora nós vamos ver quais são os destaques do nosso jornal impresso e digital desta quinta-feira, que traz o destaque aqui na capa em relação à manifestação. A Praça das Bandeiras aos gritos de Supremo é o povo. Você confere o destaque de hoje. Temos também na página 2 a coluna Pente Fino, que fala sobre isso, né, o destaque da capa, e também agora, já falando aqui da página 3, sobre cultura. A Feira do Livro 2021 acontecerá em outubro, em formato híbrido. Na página 4 você confere os artigos de opinião e na 5 em relação à saúde, que fala que Erechim tem cerca de 8.000 pessoas que não receberam a dose 1. Na página 6 você vê o fato da foto e na 7 sobre cultura. O Senac aqui de Erechim forma a primeira turma do curso de italiano. Na página 8 temos a coluna social da Zeni Bearzi com muitos destaques. E na 9, em relação à educação sobre a URI, que o Centro Clínico Veterinário será entregue hoje, nesta quinta-feira. Na página 10, nós temos destaque em relação à coleta de lixo, que os recicladores fazem manifesto aqui em Erechim.
E na 11, falando já de região lá em Ponte Preta, parceria e apoio ao município. Na página 12 você confere destaques de Machadinho, Unir para Crescer, e também do município de São José do Ouro, mais obras no aniversário. Na 13 nós temos destaque lá de Getúlio Vargas, Educação em constante avanço. Na página 14 temos sobre agro, produtores cultivam variedades de legumes, verduras e frutas há 29 anos. Depois temos os classificados do Bom Dia e na página 19 sobre o Sesc RS, rodas de conversa promovem debate sobre alimentação. Na página 20 e 21, caderno de variedades, e depois sobre Erechim, homenagens marcam encerramento da Semana da Pátria. Na página 23, já falando de esporte, sobre o Ipiranga, a comissão técnica comemora a vaga com antecedência ao quadrangular. E na página 24 você vê ali destaques do futsal. Conheça as categorias de base do Galo. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia com Eric Oliveira nessa quinta-feira, dia de jogo da Seleção Brasileira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Boa quinta para ti e para todo mundo. Vamos começar falando do Ipiranga. Quais são os destaques do Canarinho? Eu chamo a atenção para o duelo que acontece no sábado, porque é briga de cachorro grande. Ipiranga enfrenta o Novo Horizontino, que os dois brigam na parte de cima da tabela. O Ipiranga se mantém na liderança nesse momento pela questão dos gols marcados. Tem mais gols marcados do que o time de São Paulo, mas tem o mesmo saldo de gols. São assim, uma diferença muito pequena. E o time do Novo Horizontino chama atenção para a tabela de classificação também, porque o Novo Horizontino é uma equipe que, nesse retorno, perdeu apenas um jogo. Na abertura do retorno, Orlando Scarpelli contra o Figueirense. Depois eles vêm em uma sequência que é muito positiva, não perderam nenhum jogo até aqui e estão em uma evolução. Então, o Ipiranga, focado nesse jogo, vai ter algumas dificuldades, e principalmente porque o Novo Horizontino apresenta, pelo menos no grupo B, a melhor defesa do campeonato. São menos de 10 gols sofridos e, em comparação com o Ipiranga tem a melhor ataque, vai jogar contra a melhor defesa. Novo Horizontino e Ipiranga se enfrentam no sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 17 horas, um duelo que pode colocar o Ipiranga, em caso de vitória, já começar a pensar e projetar primeira e segunda colocação, porque classificado o Ipiranga já está. Vai jogar o quadrangular final a partir do momento que começar, deve ter um período ainda para disputar, tem 3 rodadas a serem disputadas e depois se prepara para jogar o quadrangular. Mas estar na primeira ou na segunda colocação traz os jogos de volta para o Colosso da Lagoa. É muito interessante nesse momento que o Ipiranga já começa a se preparar, e o próprio técnico e a comissão técnica tem esse entendimento, que essas 3 rodadas vão dizer muito do que vai ser o Ipiranga pensando no acesso. Bom, e o Ali Andrés, que é o preparador físico do Ipiranga para essa sequência importante, e o Júnior Rocha, que é o treinador, falaram com a nossa reportagem ontem via telefone, e nós vamos ouvir agora a fala dessas duas figuras importantes aí sobre esse jogo contra o Novo Horizontino. A classificação com antecedência é a garantia de um trabalho bem feito, né? Nós não temos a melhor equipe, não temos as melhores condições estruturais, não temos as melhores condições, não somos o time mais rico da competição, mas nós temos talvez a capacidade de produzir trabalho, né, cara? Então, isso para nós é a garantia de que nós estamos no caminho certo, que as coisas estão acontecendo, e mais uma vez o Ipiranga está nas finais, né? Então, é uma garantia do trabalho. Agora é focar, né? Se manter na linha, com os pés no chão, organizado, lutar por uma boa colocação agora, né, no grupo, para tentar trazer os jogos finais para casa, que são os que ficam em primeiro e segundo lugar, né? E depois disso aí, tentar o acesso, que é, mais uma vez, a gente sabe que é uma outra competição, muda tudo, a gente ainda está na iminência aí de abrir os portões para a torcida, e as equipes do Norte e Nordeste ficam muito mais fortes, mas isso não amedronta a gente vai continuar focado, trabalhando num ritmo muito forte para essas finais aí, que serão agora aí nos próximos 2 meses, né, que temos ainda 2 semanas, vamos botar aí, completas para o trabalho das finais do turno, e mais 1 mês e meio, praticamente, das finais. Então,
o que a gente tem que fazer é se manter focado, organizado, equilibrado, trabalhando com muita força para visualizar um pouco mais de perto a Série B e quem sabe esse ano não seja o ano do Canário, tá bom? Muito obrigado pela atenção aí de sempre. Um grande abraço, Eric. Bom, é com grande prazer que eu venho conversar com vocês, né, e compartilhar o momento de felicidade nosso aqui do clube, que com 3 rodadas de antecedência a gente consegue nossa classificação para o quadrangular final. Eu compartilho com vocês porque eu sei que vocês torcem demais, né, para que o Ipiranga cresça, que o Ipiranga evolua, que eu sei que todos nós aí, né, ganhamos com isso. E na preparação, né, que antecedeu esse campeonato aí, nós sonhávamos com essa classificação, sabíamos que ia ser muito difícil, que o comprometimento tinha que ser muito grande no dia a dia aqui para que todos conseguissem evoluir ao ponto de suportar a dificuldade, né, de conseguir superar a dificuldade que ia ser esse campeonato brasileiro, com tantas equipes tradicionais na nossa chave, com um aporte financeiro maior, mais estruturados. E o Ipiranga vem a cada ano que passa buscando seu espaço, vem também se estruturando, mas a gente sabe que o apoio lá e até mesmo esses times paulistas aí, a cota do Paulistão é grande, né, perto do gauchão aqui. Diante de todas essas dificuldades aí, com nossas virtudes, nossas qualidades, nossa humildade para se preparar, a gente conseguiu essa classificação. E também somos cientes que após essa primeira fase, zera tudo, é um outro campeonato, é um torneio, os erros, a margem de erro é menor. Então, nós continuamos nos preparando, nos aperfeiçoando, trabalhando demais aqui com essas últimas 3 partidas para nós começar outra fase, né? Essa fase tão importante aí de mata-mata que vai definir as 2 equipes da nossa chave que sobe. A gente, né, estamos muito focados mesmo nessa preparação. Então podem ter certeza aí que vamos nos entregar ao máximo para a gente conseguir essa tão sonhada vaga, né? Esse tão sonhado acesso aí que o Ipiranga merece muito, mas muito mesmo, principalmente o presidente, Adilson, Renan, Rica, Valmor, entre outros conselheiros aí que fazem do Ipiranga hoje uma equipe respeitada Brasil afora. Muito bem, tá aí então, vamos ficar na torcida pelo Ipiranga. Bom, vamos aproveitar que nós estamos falando dos times aqui de Erechim. Ontem você recebeu aí um ícone do Atlântico no seu programa, Elton Dalla Vecchia. Como é que foi essa conversa aí sobre o retorno do público no ginásio do Caldeirão? Olha, é difícil conseguir um tempo com o Elton, porque ele está sempre envolvido com o time profissional, com o sub-20, com as categorias de base, mas a conversa que teve como principal foco falar sobre esse retorno de público nos ginásios, porque a partir do decreto que veio na semana passada do governo do estado, permitindo o público em eventos esportivos, ginásios e também estádios, deu a permissão para que o Atlântico, sendo um time profissional, possa receber em breve público no ginásio do Caldeirão do Galo. Precisa de um aval da Prefeitura Municipal. E isso corresponde a cada município. Tem alguns municípios, inclusive, que já têm essa liberação. Essa reunião deve acontecer aí nessa sexta-feira, nesse final de semana, nós já vamos ter algo mais preciso e mais concreto para dizer. O Atlântico vai receber público no dia X, com a porcentagem X, e todos esses detalhes que estão em breve, a partir da semana que vem, já vamos ter algo sinalizado nesse sentido. Mas o fato é que o Atlântico e o futsal e o futebol, eles acabaram tendo uma dificuldade muito grande na pandemia, principalmente em 2020, quando houve até uma paralisação que se estendeu para os clubes, mas é bom lembrar, Leandro, se tu lembra no início desse ano, que a Liga Nacional, até mesmo que era para começar em março, foi adiada por conta da pandemia. Então não vamos dizer que 2021 não abalou os clubes, porque abala sim, e mesmo sem essa receita, embora seja pequena, para um jogo de campeonato estadual, por exemplo, ela atinge sim os cofres do clube. O bom é que o Atlântico tem grandes patrocinadores, é um grande clube no cenário nacional e consegue se manter mesmo no mais alto nível, né, com salários de jogadores em dia e tudo isso. Mas são algumas dificuldades e o Atlântico, tão em breve, deve ter o retorno do público ao ginásio do Caldeirão do Galo, que para nós é uma notícia maravilhosa, não só para os erechinenses, mas para todos esses que são apaixonados por futsal.
Vamos falar da dupla Grenal agora, porque ontem no Grêmio o capitão Maicon, né, como ele era conhecido, deixou o time. Uma entrevista coletiva de muitas homenagens. Vamos acompanhar. Muito obrigado. Agradeço também a toda a imprensa por todo o respeito, né, nesses quase 7 anos de convívio. A gente sabe que as críticas e os elogios sempre fazem parte, mas sempre foi um tratamento de muito respeito de ambas as partes, da minha com todos vocês da imprensa. Se alguma vez também falei algo que desagradou, peço desculpa, mas se eu falei é porque era o Maicon de verdade falando. Um cara que é muito transparente, honesto, correto, e que, por mais que as pessoas fiquem chateadas, eu prefiro sempre falar olho no olho. Porque olho no olho a pessoa pode ficar triste, mas vai saber que foi de verdade, que foi do coração que eu falei. Então, a toda a imprensa aqui de Porto Alegre e do Brasil, muito obrigado também pelo respeito, pelo carinho. Recebi várias homenagens, várias mensagens também de pessoas da imprensa. Às vezes se cria um rótulo de que não pode ser amigo, que a imprensa, se fala bem do jogador é porque é amigo, se fala mal é porque é inimigo. Não tem nada disso, muito pelo contrário. Em todos os lugares que eu passei, eu sempre fui o Maicon, sempre, independente se o time perdesse ou ganhasse, eu chegava no CT, no convívio diário que a gente tem. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Muitas das vezes parava para conversar, né? E isso eu fui criando amizade com algumas pessoas. Não consegui estender isso com outras, talvez por falta de oportunidade, né? Que muitas das vezes a gente acaba se falando muito rápido. Então, deixa aqui meu agradecimento a toda a imprensa também por tudo, a todas as pessoas do clube. Não tem como eu ficar falando o nome de cada um aqui, porque talvez eu possa esquecer, né? E muito obrigado, de verdade. Eu sou um cara muito realizado, muito feliz por tudo que eu passei aqui. Acho que nem nos meus melhores sonhos eu pudesse imaginar que eu viveria tudo que eu vivi aqui no Grêmio. Então, muito obrigado por tudo. De verdade, vai ficar para sempre no meu coração, da minha família. Tudo que a gente viveu aqui, os meus amigos de Porto Alegre também, muito obrigado. E agora eu vou me cuidar. Já estou fazendo meus contatos pelo Rio de Janeiro para cuidar do corpo um pouco. Vou pegar uma pessoa também para poder treinar, para que ano que vem eu possa voltar a fazer o que eu mais amo e a única coisa que eu sei fazer, que é jogar futebol. E quem sabe encontrar todos vocês aqui numa nova oportunidade, mesmo contra, mas sabendo que o carinho e o respeito vai existir pro resto da vida. Obrigado, gente. Muito bem, tá aí uma decisão no teu ver, Eric. Saída, segundo aí o Bolzan falou, né, nessa entrevista coletiva, o Maicon também, foi uma saída em acordo. Foi momento do Maicon deixar o time? Olha, eu acho que, analisando o contexto, eu acho que sim, porque o Maicon, ele já não conseguia mais, é uma grande discussão, tá? Vou tentar ser breve. O Maicon, ele já não conseguia fisicamente dar ao Grêmio aquilo que em temporadas anteriores ele dava. Mesmo que jogando 30 minutos, ele poderia ser decisivo, como foi em alguns momentos, um jogador ele tem que estar em sua excelência física, porque senão há um problema no cumprimento da parte tática e técnica que é comprometida. Eu tenho esse pensamento que é muito claro, independente se é o Maicon ser ídolo, se não ser ídolo, jogador jovem, independente. Ele tem que estar fisicamente bem para conseguir desempenhar aquilo que o time precisa. E o Maicon, ele teria o contrato até o final desse ano. E não faria muito sentido, não ia mudar muita coisa se ele ficasse até o final do ano. São várias questões, mas eu acho que o Maicon foi uma saída assertiva, sim. Ele falou muito nessa coletiva sobre esse momento de despedida, não era o que ele queria o estádio cheio, mas infelizmente foi assim que se apresentou. O Maicon era uma das lideranças do Grêmio, mas alguns ciclos chegam ao fim e o Grêmio agora tem que focar única e exclusivamente, independente de jogador, de estrela, de idolatria, tem que focar na retomada no Campeonato Brasileiro. Essa é a principal preocupação. Quem também está focado na retomada é o Internacional do Campeonato Brasileiro. O goleiro Daniel falou aí sobre como está a preparação do clube para o retorno.
cara, é uma semana boa. A gente precisava desses treinamentos, a gente precisava dessa semana para descansar e trabalhar, melhorar a parte física, melhorar a parte técnica. Segunda-feira tem um jogo importante, onde o time do esporte precisa vencer para sair da zona e a gente precisa vencer para chegar no G4. Duelo difícil, cara. A gente tem vários jogos difíceis que a gente precisa pontuar. A gente está 5 jogos sem perder, que para nós já é uma coisa boa. Mas é trabalhar, cara. A gente tem a semana cheia, vamos trabalhar, é jogo a jogo e tentar pontuar o máximo possível. Vem pra ajudar, né, cara? Acho que todo jogador que chega no Esporte Clube Internacional vem pra ajudar. Então, nosso grupo é bom, nosso grupo tá fechado e todos os atletas que chegar vão ajudar bastante. Bom, né, cara? Já faz uns 20 jogos, 22 jogos. Pra mim é sempre bom jogar, né, cara? Porque cada vez que tu vai jogando, tu vai criando confiança, tu vai criando experiência, uma coisa que eu precisava. Então é cada jogo uma final pra mim, cada jogo com concentração, foco e de dar o meu melhor sempre. Importante, né, cara? A gente não sofrer gols, mas a defesa começa lá da frente, do Yuri, do Tyson, começa com os 11. Então é bom estar compactado, é bom estar todo mundo ciente que tem que marcar e atacar. Então a gente vai trabalhando, cada vez trabalhar mais. A semana foi boa para a gente trabalhar a parte defensiva, a parte ofensiva e para segunda-feira a gente está focado nisso. Muito bem, pelos lados do Beira-Rio, parece que as coisas estão mais tranquilas, aparentemente, né? Estão um pouco mais tranquilas do que do lado do CT Presidente Luiz Carvalho, que a concentração deve começar na quinta-feira. Normalmente antecede o jogo acontece no domingo contra o Ceará, ao invés da equipe da delegação concentrar no sábado, vão concentrar nessa quinta-feira. Me parece que o Felipão levou até a Santa Rita de Cássia lá, para ver se... Isso é sério, é brincadeira, mas isso é sério. Reza e padre foi levado lá para o CT Luiz Carvalho. E para os lados do Parque Gigante, um pouco mais de tranquilidade, enfrenta o Sport Recife, que também está na zona de rebaixamento. O Inter que deve ter até uma certa facilidade, já almejando alguma coisa maior para começar o retorno do Campeonato Brasileiro com o pé direito. Obrigado, Eric. 5 da tarde, no Virando o Jogo, tem mais destaques do esporte para você. Valeu. Um abraço, Leandro, e para todo mundo também. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Depois da passagem de uma frente fria que trouxe chuva para a maioria das cidades, o tempo volta a ficar firme com algumas aberturas de sol ao longo do dia nesta quinta-feira. Ao amanhecer, ainda pode ter nebulosidade e as temperaturas ficarão amenas. Vamos ver? Em Erechim, a mínima será de 10 graus e a máxima de 18. A umidade do ar ficará em torno de 34% e não há previsão de chuva. Em Carlos Gomes, a mínima será de 12 graus e a máxima de 20. E no município de Entre Rios do Sul, a mínima será de 13 graus e a máxima de 21. Mais informações e outros detalhes sobre como ficará o tempo nos próximos dias, você acompanha ao longo da nossa programação. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taine do Carmo conversou com um professor da URI para falar sobre o segundo Fórum de Tecnologia que está sendo desenvolvido pela instituição. Vamos rever juntos essa entrevista. Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre o Fórum Integrado de Tecnologia da URI, aqui de Erechim. E para falar melhor a respeito deste assunto, explicar os temas que vão ser abordados, nós convidamos o professor Cristiano Vitorino da Silva, que vai falar melhor a respeito desse assunto aqui conosco. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigado pela oportunidade. Professor, então, já iniciando, falando sobre esse fórum, eu gostaria que o senhor explicasse para nós o que é esse fórum que vai acontecer agora, neste mês, e também qual é o objetivo do evento. Então, nós, em conjunto, todos os campi da URI, através do nosso departamento, então a URI é uma universidade multicampi, para quem não sabe, não temos só a URI de Erechim, temos os campi de Cerro Largo,
Frederico Westphalen, Santo Ângelo. E nesses campi nós temos também cursos correlacionados aos nossos, curso de engenharia, né, que eu coordeno a área, e também arquitetura, ciência da computação, que fazem parte aí desse evento. Então nós vínhamos há tempos já tentando montar um evento em conjunto. Tínhamos no passado edições do Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação, presencial, e nós tínhamos algumas excursões multicamp, digamos assim, que vinham alunos por ação própria, né, vindo para Erechim para participar, mas ficava dificultado a presença deles em função das distâncias, né, da parte geográfica onde a universidade se insere. E custo, obviamente, também para isso. Com a chegada da pandemia, nós precisamos fazer um evento que consiga congregar todo mundo, motivar todo mundo. E o ano passado, então, nós optamos, né, por esse novo ambiente, nós aprendemos, né, com a pandemia, esse ambiente online, nos adaptamos muito bem a ele e resolvemos criar, então, um fórum, né, para que esses nossos alunos multicamp URI pudessem se integrar de alguma forma, né, naquele momento tão difícil que a gente vivia, né, de incertezas e tudo mais. E percebemos que foi a maneira correta da gente fazer a custo muito baixo, né, praticamente zero, a integração dos nossos alunos, né, no ambiente URI inicialmente, trazendo palestrantes de fora do país, egressos, né, dos nossos cursos aqui do departamento, que estão hoje em posições em países também e empresas importantes que, numa outra ocasião, se fosse presencial, certamente não poderiam, né, do seu tempo dedicar para vir aqui para Erechim, para fazer um evento presencial. E nós, então, montamos esse evento cooperando entre os professores das diferentes cursos nos diferentes campi da URI. E aí, esse ano, então, a segunda, né, ficou a cargo de Erechim, então o evento é itinerante dentro dos campi da URI. Cada campus é responsável, né, num ano, a partir do ano passado, de organizar e conta com a colaboração dos demais, de forma gratuita, promover, então, um ambiente de debate, né, de troca de informações, de trazer temas relevantes, né, não só para os acadêmicos, mas também para a sociedade, de um modo geral, para o meio industrial, onde a gente vive, né, onde a gente está inserido como engenheiros, né, e nesse aspecto, estamos agora no segundo Fórum Integrado de Tecnologias, convidando também outros países a participar, com universidades parceiras, a UNAM, na Argentina, Universidade Nacional de Misiones, e a UNI, no Paraguai, Universidade Nacional de Itapuã, que também colaboraram na edição. Então, os alunos dessas universidades, dos cursos correlatos, vão poder se inscrever e provavelmente outras pessoas lá interessadas. Então, vamos ter um evento aí trinacional esse ano, né, trazendo o fator internacionalização, né, com o advento das tecnologias de comunicação online, digital, é mais facilitado, né, a custo zero para os participantes. Lembrando também, né, professor, que esse evento ele não se destina somente a alunos, mas à comunidade como um todo, de forma gratuita, como o senhor comentou. E falando agora em relação aos temas que vão ser abordados neste evento, quais são os principais assuntos que vão ser ministrados? Certo, nós estamos num momento bastante importante no Brasil, de transição, né, tanto social quanto industrial, tanto para o cidadão comum, né, na sua casa, quanto para as indústrias, que é a migração do ambiente, né, chamado ambiente 3.0, que veio lá da automação dos processos, né, automação residencial, que nem chegou nas nossas casas, provavelmente ainda, né, poucas pessoas têm acesso a esses benefícios, né, essas tecnologias. A indústria nem se fala, a indústria não está nem, digamos assim, está num esforço de transição da 2.0 para 3.0 e nós mundialmente falando de ambiente e de indústria 4.0, educação 4.0, né, com o advento de outras tecnologias associadas aí que a gente destaca no evento, como realidade aumentada, como a internet das coisas, no qual será o tema da palestra de abertura, manufatura aditiva, né? Então, novas tecnologias hoje que vão chegar para a forma de produção industrial e prestação de serviços, né? Tem muita coisa hoje tecnologicamente sendo desenvolvida a partir daí, com novos materiais e tudo mais. Processamento de dados em nuvem, né? Então,
Hoje a gente tem os nossos dados não mais num HD físico no computador, a gente pode disponibilizá-los e ter acesso de qualquer lugar, né? Então a gente tem acesso muito fácil. Para a indústria isso é muito importante porque dá acesso aos chamados Big Datas, né? Onde a gente teria um histórico, né, do processamento, da produção, da programação da produção, enfim, do que for relevante no processo de fabricação, para que a gente possa usar a inteligência artificial, que é uma coisa que todos nós temos gratuitamente no bolso, cada pessoa que tem um celular tem um assistente pessoal com inteligência artificial, mais simplesinho ali, né? Mais disponível e de forma gratuita. Hoje, né? está em tudo Está em a tecnologia. Tudo. Quando a gente acessa sites, por exemplo, né? Mercado Livre, até mesmo quando a gente acessa outros sites de busca na internet, a gente percebe que no instante seguinte a gente já começa a receber feedbacks, retornos, né? Alguém já viu que a gente estava interessado em um determinado produto, né? Já é personalizado aqui, ele vem para mim, destinado para mim, porque eu fui atrás daquela informação. Então esse tipo de coisa está muito presente. A gente fala em robótica, né? Quando fala em inteligência artificial, a gente pensa lá num ser humano, né? Ou num formato parecido com o de um ser humano, com braços, pernas. Na verdade, a inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo digitalizado, né? Uma forma de computação, processamento de dados, que aprende sozinha a partir de dados já registrados e projeta, né, cenários futuros e se adapta a eles mediante solicitação. E isso no processo de fabricação é bem importante, porque você tira do homem a decisão, que muitas vezes é equivocada. Não que a máquina vá acertar todas, né? Mas você ter o suporte, né, de uma máquina ao ser humano, né, de qualquer tipo de situação, é tendência de futuro. E nós precisamos adaptar a indústria, precisamos adaptar as nossas vidas. Tem muita comodidade a custo muito baixo que a gente pode ter na nossa casa, que facilitam o nosso dia a dia, né, e trazem aí uma série de benefícios e otimizam o nosso tempo, otimizam a nossa rotina, otimizam a eficiência do nosso trabalho e assim por diante. Esses temas todos desse ambiente do mundo 4.0, além de sustentabilidade, energia, né, são temas que vão estar presentes em várias palestras, workshops, né, no evento a partir do dia 13 agora de setembro até o dia 17, à noite e à tarde. Na verdade, a tecnologia como um todo, tanto nessa parte de cidades inteligentes, quanto nesta parte da indústria e como um todo, os avanços vão estar nesse evento, por isso está aí a importância das pessoas também participar deste evento. Professor, falando em termos de tecnologia, hoje nós sabemos que o nosso país ele não investe tanto em tecnologia, mas nós temos muito conhecimento sobre essa área, até esse evento vem nesse sentido. Na sua avaliação, como que está o Brasil hoje nessa parte de tecnologia? Eu diria que em alguns setores nós temos bastante avanço, tá? Na área de TI é onde mais a gente vê essas tecnologias, né, modernas aí atuando, ajudando no desempenho das nossas organizações e das pessoas. Na área industrial, a gente ainda está num processo de transição, tá? Da 2.0 para 3.0 em boa parte da indústria regional. E o mundo já fala de transição da 4.0 para 5.0, ou seja, nós estamos, né, infelizmente, atrás nesse processo, na maior parte do meio industrial, né, de um modo geral, para o uso dessas tecnologias a favor, né, da eficiência de produção, na minimização de custos, na eficiência energética, na minimização de retrabalho, né, desperdícios e até mesmo geração de resíduos. A gente precisa mudar esse cenário. Então, trazendo esses temas, né, inicialmente aqui no meio acadêmico, para os alunos que vão ir ao mercado de trabalho lá na frente, nos currículos, como a gente tem hoje a graduação ativa da URI, com a inserção, né, dessas tecnologias nas engenharias, no caso, né, do ambiente 4.0, trazem subsídios para que esses alunos, quando se formarem, entrem nas empresas ou entrem no mercado de trabalho e já comecem a implantar, né, buscar formas de implantar essas tecnologias para a gente dar uma acelerada no processo. E ele não é tão difícil quanto a gente imagina, não é tão oneroso quanto a gente imagina, né? Tem soluções internas, não necessariamente tem que importar uma solução para uma empresa. Inclusive, nós desenvolvemos projetos vinculados a isso no programa URI Indústrias, que a gente tem lá
nas engenharias da URI, fazem parte aí Comil, por exemplo, fazem parte Randon Triel hoje, Plax Metal, né, empresas que a Brastelha fez parte também muito tempo, agora deu uma parada. E a gente já vinha tentando desenvolver essas tecnologias próprias a um custo muito mais baixo, né, com projetos de pesquisa e desenvolvimento, envolvendo o aluno, envolvendo a empresa, envolvendo nós professores. Ou seja, tem muita gente buscando isso. Temos associações brasileiras, né, como a ABI aqui, que é a Associação Brasileira de Internet Industrial, né, onde vai ter a palestra de abertura, habilitando a Indústria 4.0 com IoT, desafios e oportunidades. Na segunda-feira à noite, palestra de abertura com o senhor Luiz Carlos Cima, né, que é líder do grupo de trabalho na área de tecnologia dentro da associação. Então, aqui na associação, a gente tem várias empresas de grande porte, a Vivo, a TOTUS, eu anotei aqui algumas, a Vale, a Embraer, a Caesar, empresas grandes aí, e outras universidades fazendo parte dessa associação, para buscar trazer para o Brasil e, de um modo geral, disseminar esses conhecimentos que, em outras partes do mundo, já está muito mais avançado do que nós. E se a gente não for mais arrojado nesse aspecto e trazer esse conhecimento e implantá-lo aqui, a nossa competitividade vai ficando cada vez mais baixa, os nossos produtos vão ficando inacessíveis ao mercado, né? E aí a gente perde uma oportunidade aí de crescimento importante que a gente precisa muito. Exatamente. E nesse sentido também, professor, vai ter os mini cursos, além das palestras à noite nós temos os mini cursos que vão ter também a certificação. Isso, o evento é certificado, então, com inscrição pelo site da URI, as inscrições estão abertas do dia 30, então, da semana passada até o final da semana que vem, tá? Entrar no site da URI em eventos, né? Quem não tem cadastro precisa colocar o nome lá, alguns dados pessoais, e tem acesso ali, dali para frente, enfim, desse cadastro, em outros também, não só nesse. Seleciona o evento. Dentro do evento você pode selecionar a sua programação, então ela é flexível. Então, à noite nós temos mais de uma palestra concomitantemente, então ele pode escolher lá aquilo que mais interessa, né? À tarde, os workshops também são por escolha. Os workshops vão de terça-feira até sexta-feira, começa às 1h30 e até às 5h30 da tarde. E trazem assuntos também relevantes para a gente. Tem um assunto que a gente tem aqui que está em pauta agora, né, sobre como investir no mercado financeiro. A gente vê muitos jovens hoje já atentando, né, para isso, tentando buscar a educação financeira. Ainda mais, né, agora depois, né, durante esse período da pandemia em que todo mundo precisa se reinventar. Exatamente. E usar também as tecnologias para avançar. Então, nesse aspecto, vai ter um mini curso na sexta-feira com a empresa da cidade aqui, que dela faz parte um egresso do curso de engenharia mecânica, na verdade mais de um. Formaram uma equipe ali, vincularam a Graha, se associaram. O Calvin Romani, ele vai fazer esse workshop para nós, né, aberto, então ao público em geral, qualquer pessoa pode se inscrever, tanto nas palestras à noite quanto nos minicursos, dentre outros minicursos aqui à tarde que a gente tem, né, que vão de alguns mais específicos para áreas específicas a alguns mais abrangentes, assim como esse de mercado financeiro. E tem também, inclusive, os palestrantes, alguns são de fora do país e também outros que são aqui do Brasil. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho melhor dos palestrantes, de onde que eles são, a sua especialização. Sim. Nós temos alguns palestrantes que estão vindo em função da gente estar fazendo o evento de forma cooperada com essas duas universidades no Paraguai e na Argentina. Temos alguns palestrantes vindos, chamados por essas universidades, por esses cursos lá nessas universidades. Nós temos também palestrantes dos Estados Unidos, né? Tem gente que vai falar, o professor Marcos Bianchi, eu chamo de professor porque ele foi meu professor, hoje ele é funcionário do NREL, é um instituto na área de energias renováveis nos Estados Unidos, vinculado ao equivalente nosso aqui, o Ministério de Minas e Energia. Então ele é cidadão americano, né? Mora lá, sei lá, talvez 15 anos, fez doutorado lá, veio para o Brasil, voltou e se vinculou a esse instituto lá como engenheiro sênior lá. É diferente aqui no Brasil, ele estava me contando, então ele é um profissional engineer, como se fosse um médico residente, né? Após a sua residência lá para engenharia, você se forma em engenheiro, mas você não é um profissional ainda, você é um engenheiro júnior. E para você ser um engenheiro sênior ou profissional engenheiro, você faz uma prova. E essa prova lá envolve uma série de conhecimentos de engenharia, prova mesmo, envolve ter trabalhado um bom tempo com
engenharia no assunto ali que você tem seguindo a sua carreira e ter o aval de um outro profissional sênior de que você tem condições de atuar em engenharia complexa. Então, o professor Marcos Bianchi, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Brasil na época. Por 2 anos a gente conviveu no meu curso de mestrado. Ele foi meu orientador e vai trazer aí algumas coisas relacionadas a soluções residenciais para eficiência energética. Coisa que aqui no Brasil aí, o pessoal das construtoras já tem alguns se ligando aí em construções mais econômicas, mais ecológicas e aí também mais eficientes do ponto de vista de energia. A gente está num momento de crise de energia. E as nossas casas, a gente é chamado pelo governo hoje a economizar energia. Será que eu não tenho maneiras de organizar ou transformar a minha casa para que ela seja sempre eficiente energeticamente? A gente bota um climatizador aqui, eu estou vendo um na sua sala, né? Mas eu não tenho aqui um estudo de eficiência térmica, de fato, se esse climatizador vai conseguir manter aqui a um consumo mais baixo as temperaturas e a qualidade do ar interior desejáveis. Eu tenho geração própria de energia, um tema que está em pauta, né, hoje, com energia solar, energias limpas, né, fotovoltaica. Eu tenho alunos lá na URI estão desenvolvendo estudos na área de geração eólica residencial, né, já temos mais de um trabalho com diferentes sistemas de turbinas, que é tão eficiente quanto o sistema fotovoltaico, produz 24 horas por dia. Ninguém está falando no assunto ainda, né? Claro que a nossa região aqui não é a melhor para ventos, né? Mas a gente tem um mapa eólico difundido gratuito, né? E aí a engenharia poderia atuar nisso. E você ser um produtor, né? Pelo menos para o seu consumo, deixar que as grandes produtoras forneçam para a indústria, para o comércio, né? Então, ser eficiente do ponto de vista energético é ser econômico, né? E ser econômico é a chamada do nosso governo hoje para toda a população, para que a gente pelo menos passe essa crise que se fala aí, a maior crise né, de hídrica, e a nossa geração brasileira toda hidrelétrica, então vai faltar energia se a gente não economizar de alguma forma. Então esses temas assim, sustentabilidade, tecnologias voltadas ao ambiente 4.0, meio ambiente, essas coisas todas estão em pauta aqui no evento. Tem um outro palestrante que eu gostaria de destacar também, que é o Dr. Julian David Hunt. Ele vai falar justamente sobre a crise energética e as estratégias para se sair de uma crise. O Julian, ele não é brasileiro, ele fez a sua formação de engenharia química na Universidade de Nottingham e o PhD em Oxford. E depois ele fez outros PhDs, eu estava olhando o currículo dele agora há pouco, ele tem uns 5. São nomes de pessoas bem renomadas que realmente entendem do assunto para passar o conhecimento. São profissionais do mercado também, né? São pesquisadores, profissionais do mercado. O Julian, ele é consultor de boa parte dessas empresas energéticas aqui que a gente tem. E ele traz aqui certamente coisas importantes aqui para nós. Deixa eu ver o que mais. Temos uma palestra também, se não me engano é na terça-feira, aqui, deixa eu achar aqui, sobre cidades inteligentes. Então, uma coisa que vai estar em pauta nos próximos tempos aqui, né, para a nossa sociedade. Como que eu posso ter uma cidade mais adaptada ao uso das pessoas, mais eficiente para o uso das pessoas, de todos os serviços possíveis, o transporte, a comunicação, né, as tecnologias todas envolvidas, que certamente vão nos ajudar aí a melhorar a nossa qualidade. Então, palestras aí, o evento bem recheado de informações nessas áreas mais tecnológicas, sustentabilidade, energia, indústria 4.0, ambiente 4.0, são os temas mais em foco do evento. Realmente aí um evento de grande importância, né? E destacando que é gratuito, não é só para os estudantes, é também para toda a comunidade que quer participar, aberto a todos. Professor, então, aqui já chegando aqui ao fim da nossa entrevista, só gostaria que o professor, então, destacasse a importância das pessoas fazerem a inscrição, de participar desse evento e também todo esse conhecimento que elas vão ter, né? Porque às vezes as pessoas acabam tendo dificuldades na sua empresa, na sua casa, porque não conhecem essa parte da tecnologia. Então, gostaria que o senhor deixasse um recado aí para a comunidade. Eu quero fazer um convite, na verdade, à comunidade erechinense, a comunidade até regional, que é uma oportunidade que você vai fazer basicamente um treinamento, né? Vai ter aí uma série de workshops, além das palestras, de forma gratuita. Você vai poder assistir da sua casa,
Então, não tem... basicamente, reservar o horário, você vai poder ver pelo celular, se um fone de ouvido, não vai nem incomodar lá, né, a sua família por estar ouvindo alguém falando, trazendo informações de ponta, informações aí que estão em pauta no mundo todo, né, para a gente aqui que está, de certa forma, um pouquinho escondido no interior do estado, né, para que a gente possa melhorar, né, sobre algum aspecto desse que a gente vai tratar, uma empresa, trazer para uma pessoa uma nova visão, para que ele possa, de repente, procurar formação nessa área e tem muita oportunidade nessa área, porque são empregos que ainda não existem, né? E tende a crescer muito mais também. Tende a crescer, também. Então se o cara se preparar agora, às vezes assistindo uma palestra daquelas, poxa, é legal fazer um curso aqui que vai me dar a oportunidade de eu trabalhar com esse assunto que é novo e que vai gerar muita oportunidade de trabalho no futuro com longevidade. Então vale a pena o empresariado também participar, porque tem muitos temas que são temas aplicáveis à sua organização, né? De um modo geral, ali pode ser útil e ele pode buscar mais informações, pode ter a gente, a universidade aqui, a URI, como um canal para esse tipo de coisa, a gente pode ajudar nesse processo de transição, né? Como eu te falei, nós temos projetos, desenvolvemos projetos com a indústria local e já temos expertise nessa área que a gente pode replicar e ajudar a indústria aqui, de um modo geral, a crescer. Maravilha, então fica aí o convite, né, para quem está nos acompanhando, se inscrever lá, participar do evento. Professor, então aqui agora já chegando aqui ao fim da nossa conversa, nós agradecemos muito sua presença aqui, sua disponibilidade em conversar conosco e explicar todos os temas que vão estar sendo passados, fazer o convite aí para a população, porque sabemos que realmente é de grande importância aqui para Erechim e também para a região. Nosso muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Esperamos que vocês também participem do nosso evento, se possível. Pode deixar. Muito bem, gente. Você pode rever todos os programas, inclusive o Bom Dia Entrevista e o Bom Dia Notícias, no site www.tvbomdia.com. O nosso programa de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você. Daqui a pouco, às 14h, tem o Direto da Redação com mais informações. Até lá, tchau, tchau.